Hoje nós vamos falar sobre a devoção na evangelização, que é um tema que está presente no coração de Deus, porque é através da evangelização que nós conseguimos atingir mais almas para Jesus. Você foi evangelizado um dia. Alguém pagou um preço de evangelização sobre a sua vida para que você estivesse aqui hoje. E é isso que Deus quer de nós, que nós também paguemos esse preço para evangelizar, para ir atrás das pessoas que precisam do seu amor, que precisam da sua palavra. Porque quando nós nos colocamos à disposição do serviço de Deus, quando nós nos colocamos à disposição em realizar a obra do nosso Senhor, nós já nos tornamos pessoas diferentes, pessoas diferenciadas. Nós somos diferentes onde a gente passa. Às vezes você não percebe, mas nas suas costas alguém fala, olha, ele é crente, porque você é diferente, porque as pessoas vê o Espírito de Deus em você. Às vezes fala com um ar de crítica, às vezes fala com um ar de deboche, porque ela não entende ainda. Então cabe a nós esclarecermos o que é essa diferença, o que é isso que nós temos, que o mundo tanto quer, mas que às vezes não sabe como buscar. Essa é a grande verdade. O mundo, todas as pessoas, elas buscam a felicidade, elas buscam a realização, muitos buscam isso em um relacionamento, outros buscam isso em um emprego, outros buscam no dinheiro, mas a verdadeira alegria está em servir a Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer isso com toda certeza, porque eu frequentei outros ambientes buscando também essa alegria que eu só encontrei no Espírito Santo de Deus. E que muitas vezes o mundo cria uma venda e coloca nos nossos olhos. E você, vendado daquele jeito, você não consegue enxergar mais, você não consegue ver uma saída, você espera, você aguarda ansioso que algo aconteça na sua vida. Mas esse algo não vem para o mundo se não for através de você e de mim. Nós somos responsáveis em expandir o reino de Deus na terra. Ide, olha o ide. Hoje nós vamos falar sobre o ide. Ide em todo mundo, na Judéia, em Samaria, em todos os lugares da terra, pregai o evangelho. Sejam testemunhas de mim. O que é ser testemunha de Deus? É ter uma postura, um posicionamento diferente daquele que está no mundo. E através da sua postura, pessoas verão o brilho do Espírito Santo em você. E esse brilho do Espírito Santo que eles querem, essa paz que eles querem, e que eles veem em você, que eles veem em mim, é isso que vai atraí-los para Jesus. Esse é o ímã. É o diferencial que o cristão tem. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Se você perguntar para qualquer um do mundo, esses dias uma pessoa falou para mim assim, mas você não sabe da minha intimidade com Deus. A pessoa, no carnaval, no mundo, deitando, enrolando e falando sobre ter intimidade com Deus. Eu não retruquei, nós temos que ser sábios. Tudo bem, você tem intimidade com Deus. Uma pessoa dessa, ela está iludida, ela foi enganada. Ela foi enganada, o mundo colocou uma venda nos olhos dela, que ter intimidade com Deus é uma coisa totalmente diferente da realidade. E cabe a nós tirarmos essa venda dos olhos das pessoas. Cabe a nós levarmos o evangelho. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Vamos colocar esse como versículo-chave dessa palavra de hoje. Uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido falar a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que fazem boas novas. Como são belos os pés dos mensageiros. Quem são os mensageiros? É você. Você é o mensageiro. A palavra não vai se pregar sozinha. A palavra, como que eles ouvirão a palavra se você não disser? Quem vai falar sobre a palavra de Deus? Um espírita que vai enganá-lo? Alguém no mundo? Eu já fui enganado. Muitas vezes, cheguei a frequentar centros espíritas, lá eles falam de Deus também. Mas é diferente. Né? Nos espiritismo, ele é, em cada santo da Igreja Católica, é um guia no espiritismo. E lá você é guiado por aqueles espíritos. Cada um tem o seu guia que te engana, que deixa a venda nos seus olhos. Jesus não guia ninguém lá. É só os santos que são os guias. Então, não estou querendo falar mal, mas assim, eu estou falando da enganação. Eu estou falando de pessoas que já são enganadas, que já foram enganadas, que continuam sendo enganadas. Às vezes porque você ou eu não foi lá, não pagou o preço por aquela vida. Você não pagou o preço por aquela vida. E é isso que Jesus manda que façamos. Manda que nós possamos ir a todos os cantos e pregarmos o Evangelho para todas as pessoas. Como as pessoas poderiam saber se nós não falarmos para ela? Como que elas ouvirão se nós não formos lá e falamos do amor de Cristo? Se nós deixamos a lacuna aberta para que outra pessoa fosse lá e a enganasse. E muitas vezes, vivendo nesse mundo de engano, as pessoas vão vivendo a vida sem perceber e elas começam a acreditar naquela enganação. E aquela enganação passa a ser verdade na vida delas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então nós estamos em uma batalha espiritual nesse momento. Existe uma guerra. No livro de Daniel, quando ele começou o jejum e ele orou ao Senhor, o anjo foi dispensado com a bênção. Mas o que aconteceu? Por que o anjo demorou a chegar até Daniel? Por causa da batalha espiritual que havia. Se não fosse Daniel pagar o preço, se não fosse Daniel fazer o jejum e pagar o preço em jejum e oração, ele não teria recebido a bênção. Mas Deus dispensou a bênção. Então, quer você acredite, quer você ou não, o reino espiritual é uma batalha. E você é um soldado na trincheira de batalha. E o que você tem feito como soldado do reino espiritual? Você tem sido omisso? Você tem deixado que o evangelho do Senhor seja enganado, seja pregado de forma enganosa para as pessoas? Porque o diabo sabe que no nome de Deus tem poder, então ele engana as pessoas falando de Deus de uma forma errada. É assim que as pessoas são enganadas, porque aquela pessoa ela está buscando a Deus, mas ela está sendo enganada, ela está sendo manipulada, porque você não foi lá e não pagou o preço sobre a vida daquela pessoa. Quando ele manda que nós sejamos testemunha dele em Jerusalém, em Samaria e em todos os cantos da terra. Muitas vezes nós não gostamos muito de alguém ou de uma situação e acabamos que nós não vamos até aquela pessoa pregar a palavra de Deus. Acontece que nós somos igual Jonas, né? Nós precisamos passar pela barriga da baleia até que possamos aprender a fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho dele onde ele determinou, certo? Por isso que tem aquela passagem
do poço de Jacó, onde Jesus, o que Jesus fez? Jesus encontrou uma estratégia, porque nós estamos falando de guerra espiritual. A melhor forma de vencer uma guerra é ter uma estratégia. Sem estratégia é difícil, impossível praticamente. Então Jesus criou uma estratégia de encontrar uma mulher samaritana lá no poço de Jacó. E aí, quando ele anunciou aquela boa nova para aquela mulher samaritana, e ele fez com que ela reconhecesse que ele era um profeta, ele a converteu, ela automaticamente passou a falar dele para os samaritanos. Quando ela deu testemunho de Jesus, Jesus foi chamado para entrar em Samaria, e lá ele ficou por 2 dias. Então, o que ele fez? Ele criou ali uma estratégia de evangelização. Muitas vezes nós vamos para evangelizar as pessoas sem estratégia. Muitas vezes nós nos jogamos com a boa intenção e pouca sabedoria. Mas Deus pede que você tenha sabedoria. Ele te mostra que é necessário ter sabedoria na evangelização. É necessário que você crie um plano de batalha. Lá em João 4:7. Coloca aqui para nós, por favor. João capítulo 4, versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Próximo versículo, por favor. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Eu penso que por que ele procurou uma situação onde ele estivesse sozinho com aquela mulher? Fazia parte da estratégia dele. Porque se os discípulos estivessem ali, eles já iriam discriminar aquela mulher por ela ser samaritana. Próximo versículo, por favor. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Próximo versículo. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ali Jesus começou uma evangelização. Ali Jesus começou a colocar em prática a sua estratégia para ganhar aquela vida e para que aquela vida fosse a porta de entrada para ele em Samaria. Muitas vezes nós precisamos de uma estratégia. Muitas vezes você quer evangelizar uma casa. Muitas vezes você tem a intenção de evangelizar um lar, uma pessoa, mas você não sabe nem por onde começar. E aí você se joga, e se você der um tiro errado, já foi, você perdeu a chance. Aí vai haver preconceito, vai haver negação, aquela pessoa nem vai te dar ouvido para o que você está falando, ela não se interessa. Então nós precisamos, nessa estratégia de evangelização, encontrar uma brecha para que possamos entrar. E ali nós podemos falar do amor de Jesus. Ali nós poderemos falar do preço que foi pago na cruz. Como disse nosso pastor, a salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Todos têm o direito à salvação, né? Existem nas igrejas uma interpretação equivocada sobre a evangelização. Evangelizar não é para mim. Evangelizar é para o pastor e os diáconos. Eles que vão lá evangelizar. É errado. O Senhor não diz assim, os pastores e os diáconos irão por todo mundo pregar o evangelho. Não, ele não falou isso. Ele diz, ide. Ide. Está escrito lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa responsabilidade é de cada um. Não é responsabilidade somente do pastor buscar almas para Jesus. Não é responsabilidade somente do diácono, do presbítero, do obreiro. Não, é uma responsabilidade sua. Você
que não faz isso está sendo omisso. Você que não faz isso está se escondendo. Talvez você tenha vergonha. Talvez você não saiba o que fazer. Falta de estratégia. Falta de estratégia. Ah, eu não tenho dom. Se você orar, pedir ao Senhor sabedoria, Ele vai te dar sabedoria para você fazer tudo na sua vida que for necessário. Tudo que alguma pessoa faz, você também é capaz de fazer. Ainda mais tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem capacidade. Lá no capítulo de Atos, quando veio o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que ali estavam, elas foram empoderadas. Elas se sentiram o incrível Hulk, o Superman. Pedro orou, pregou, 5.000 pessoas se converteram. Isso porque a técnica de pregação de Pedro era uma técnica de confrontação. Ele não era assim tão bonzinho igual Paulo. Existem técnicas, nós vamos falar delas agorinha. Ah, irmão, eu não sei o que fazer. Deixa isso para lá, deixa que o pastor vai. Alguém vai, a ação social vai atrás. Alguém faz alguma coisa. Não, meu irmão. A evangelização, como alguns pregadores falaram, né, é a chaminé de um fogão. Se a chaminé for tampada, a fumaça vai invadir toda a casa e sufocar todo mundo. Então nós precisamos colocar essa fumaça para fora. Nós precisamos colocar a palavra do Senhor para fora. Nós precisamos buscar as vidas. Essa é a nossa responsabilidade. Nós nos preparamos, nós adoramos, nós buscamos ao Senhor, nós temos compaixão das vidas que sofrem. Como que nós mostramos isso? Através da evangelização. Ah, meu irmão, mas dá muito trabalho e não tem resultado, não. Isso aí, não tem resultado, eu já fui, já fiz, não deu certo. Faltou o quê, então? Talvez um pouco de estratégia. Porque se você vai falar do amor de Cristo para uma pessoa de uma forma errada, sem estratégia, sem a abordagem correta. Quando um jovem quer conquistar uma garota, ele sabe que 90% da conquista é a abordagem. Se abordou errado, já foi. Perdeu a chance, pode ir atrás de outra. Então, a evangelização é uma sedução, é uma conquista. Apesar que você está levando algo que aquela pessoa precisa, mas ela não sabe. Ela talvez não tenha consciência. Nós, muitas vezes, nem sabemos o que nós precisamos. Nós estamos aqui adorando a Deus todos os dias e nós pedimos coisas que não serão para nossa edificação. O Senhor diz não. Às vezes a gente fica chateado, sem vontade de cantar uma canção, mas Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos de uma estratégia, precisamos de uma abordagem, precisamos de um conteúdo adequado, uma situação. Precisamos criar uma situação onde nós vamos chegar naquela pessoa da forma correta. Tudo isso é a evangelização. Às vezes, se você não está fazendo isso, porque às vezes você está fazendo errado. Pedro, como eu disse, ele tinha um método de confrontação. Ele era impetuoso, ele reagia rapidamente. Quando Jesus foi ser tomado para ser levado pelos soldados, Pedro prontamente puxou a espada e... Não é isso? Isso é dele. Ele é assim, impetuoso. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 22 a 24, diz assim, é uma pregação de Pedro. Homens de Israel, escutem essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus entre vocês, com milagres, maravilhas e sinais, e vocês o mataram. Mas Deus ressuscitou. Como é que você vai... Tem que ter o Espírito Santo para ganhar uma alma falando desse jeito. Mas era a forma com que Pedro lidava com as situações. Ele era rígido,
ele confrontava as pessoas. Ao contrário de Paulo. Paulo tinha um método intelectual. Paulo já era mais somebody love, tinha mais jogo de cintura. Um dos exemplos disso foi quando Paulo entrou em Atenas, um dia que ele estava evangelizando, fazendo missões, e lá ele viu aqueles ídolos a todos os deuses, era ao deus Apolo, a Zeus, ao deus Thor. Todos nós conhecemos um pouco desses deuses aí. Já pensou se Paulo, se fosse Pedro, sairia chutando todas aquelas estátuas lá? Porque faz parte da índole dele, ele é assim, mas Paulo não. Paulo viu ali uma estátua escrita assim, ó, ao Deus desconhecido. Lá tinha uma estátua, está na Bíblia, ao Deus desconhecido. Então ele usou aquela estratégia e foi pregar sobre o Deus desconhecido. Ele falou que esse Deus desconhecido é o Deus que criou todos os céus, toda a terra, que mandou seu filho, e que ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, e explicou, teve uma oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, através de uma brecha que eles mesmos deram. Então ele usou uma estratégia, usou uma abordagem, e a partir disso, ele pregou o evangelho. Muitos o rejeitaram, muitos duvidaram, mas alguns creram. Alguns deram crédito à sua palavra. E através desse alguns, a igreja do Senhor em Atenas foi edificada. E vieram membros, e aqueles multiplicaram a palavra. Nós somos multiplicadores da palavra de Deus. Nós somos evangelizadores. O nosso principal destino e objetivo é ganhar almas para Jesus. Ah, se eu não ganhar alma, então eu não vou ser salvo? Claro que vai, como o pastor falou. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas diz também que quanto mais você trabalhar, maior será o seu galardão no céu, né? Lá você pode ser que você more lá numa casa de sapê, enquanto seu irmão vai morar num palácio. Então, é assim que funciona o nosso galardão, conforme o nosso trabalho aqui para Jesus. Jesus não quer que você fique parado. Ele quer que você se mova. Ele quer que você se movimente. Ele quer te dar ousadia. Ele quer que você se inspire em Jesus Cristo, para que você possa levar a sua palavra a todos os cantos da terra. Tem também um método de testemunho pessoal. Esse método de testemunho pessoal, nós temos o exemplo lá do cego de nascença. Lá em João 9:25, que diz assim, ó, quando o cego foi curado por Jesus, um cego de nascença foi curado por Jesus, aí veio os escribas, os fariseus, mas vem cá, as pessoas em geral, mas como é que é? O que aconteceu? Ele não é um pecador? Ele não é um homem comum? Como que ele fez esse milagre? O cego, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o método de testemunho pessoal. Você é um testemunho, eu dou meu testemunho todos os dias para que eu encontre na rua. Eu era um drogado, eu era um bêbado. E hoje, Jesus me libertou, e Ele pode libertar todo mundo. Ele pode libertar todos aqueles que estão lá na famosa casa lá do mal. Todo mundo conhece aqui em Guiratinga. Ele pode libertar cada pessoa que às vezes busca por esse Deus do desconhecido. Basta que nós sejamos a porta, nós sejamos a entrada. Mateus usava um método pessoal de evangelização. Quando Jesus encontrou Mateus, ele estava ali cobrando impostos, e ele falou, siga-me. O cara levantou, não teve dúvida nenhuma, falou, eu vou nessa aí, é aí que está a boa, né? Então ele foi, Mateus, ele fazia reuniões em sua casa para evangelizar os seus amigos. Fazia jantares, fazia festividades,
Esse aí as igrejas até adotaram como método de células, creio eu, que muitas igrejas utilizam. Não sei se alguns irmãos aqui devem conhecer, que só tem só dinossauro na palavra de Deus, né? Eu sou o mais novinho na fé aqui, né? Então, esse método era um método utilizado por Mateus, que muitos adotaram, a igreja, de forma geral, utiliza muito esse método também. Tem o método de servidão, que é você servir as pessoas. A ação social faz muito isso. Quando você se coloca à disposição de ajudar, de correr atrás, de incentivar, você está ajudando ali, você também está evangelizando. Não dê só o alimento físico, uma roupa, uma comida, mas também o espiritual. Você pode não ver resultado na hora, mas o próprio Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Acredite na semente que você tem em suas mãos para evangelizar. Jogue essa semente. O irmão Elmo falou aqui lindamente uma vez, né, sobre a semeadura, eu me lembro até hoje. Prepare o terreno, é a estratégia. Escolha a semente correta e lance a semente. O método do convite, que foi que a mulher samaritana usou, o método do convite. Ela saiu convidando as pessoas. Olha, vejam, tem ali um profeta que ele falou tudo sobre a minha vida. Ele é o Cristo. É o método do convite. Ela saiu convidando as pessoas. Jesus usou uma estratégia naquela vida. Hoje nós estamos falando sobre evangelização. Você tem dificuldade em evangelizar o teu próximo? Procure o seu pastor. Hoje nós temos a internet que tem várias informações, que tem várias técnicas. Uma coisa importante, abordagem, hora, local, estratégia. Tem uma estratégia correta. É para que essas pessoas venham sobre elas o reino de Deus. É para que venha sobre essas pessoas a libertação. É para que venha sobre essas pessoas tudo aquilo que de graça nos foi dado. E que de graça nós daremos para outras pessoas. Nós multiplicaremos essas graças sobre as nossas vidas.